Existe uma luta silenciosa acontecendo dentro de muitas pessoas, e talvez você esteja enfrentando isso agora. De um lado, o desejo de agradar a Deus, de viver uma vida mais próxima dele e de ter paz espiritual. Do outro lado, os prazeres momentâneos do mundo que parecem atraentes, fáceis e imediatos. Essa batalha não é nova. Ela existe desde os tempos bíblicos e continua acontecendo hoje. Muitos começam firmes na fé, mas aos poucos vão cedendo a pequenas escolhas, pequenas distrações, pequenos hábitos que parecem inofensivos, mas que lentamente vão afastando o coração de Deus. E o mais perigoso é que esse afastamento quase nunca acontece de uma vez. Ele acontece aos poucos, silenciosamente, quando a pessoa nem percebe que está se afastando daquilo que antes era prioridade espiritual. A Bíblia alerta sobre isso em 1 João 2,15, que diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse versículo não significa que você não pode viver no mundo, trabalhar, estudar ou aproveitar momentos bons. O que ele revela é que quando os prazeres do mundo começam a dominar o coração, a presença de Deus perde espaço. E é exatamente assim que muitos se perdem espiritualmente. Não é através de algo grande, mas através de pequenas concessões diárias. Um hábito que você sabe que não deveria alimentar, um conteúdo que enfraquece sua mente, uma decisão que parece leve, mas afasta você daquilo que Deus quer construir na sua vida. Em Gálatas 5,16 está escrito: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Isso mostra que a forma de vencer os prazeres mundanos não é apenas tentar resistir com força própria. A vitória acontece quando você fortalece o espírito. Quanto mais alguém se aproxima de Deus, menos atraente o pecado se torna. Quanto mais alguém busca a presença de Deus, menos espaço os prazeres vazios ocupam. O problema é que muitas pessoas tentam abandonar o hábito errado sem mudar a vida espiritual e sem fortalecer o espírito. A carne sempre fala mais alto. Os prazeres do mundo sempre prometem satisfação imediata, mas quase sempre deixam vazio depois. Pode ser um hábito, um vício, uma escolha impulsiva, algo que no momento parece trazer alívio, mas depois traz culpa, peso e distância espiritual. Em Romanos 12,2 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso significa que a mudança começa na mente. Para fugir dos prazeres mundanos, primeiro é preciso mudar aquilo que você alimenta dentro da sua mente. Aquilo que você consome, aquilo que você assiste, aquilo que você escuta, tudo isso influencia nas suas decisões espirituais. Existe também uma verdade importante: ninguém vence essa luta sozinho. Em 1 Coríntios 10,13 a Bíblia diz: Não veio sobre vós tentação senão humanas, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podereis resistir. Isso mostra que toda tentação tem limite. Deus sempre oferece uma saída. O problema é que muitas vezes a pessoa foca apenas no desejo e ignora a saída que Deus está mostrando. Às vezes a saída é se afastar de um ambiente, às vezes é mudar uma rotina, ou é cortar algo que você sabe que está te afastando espiritualmente. Jesus também ensinou sobre isso de forma direta. Em Mateus 26,41 está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Repara que ele fala primeiro vigiar, depois orar. Vigiar significa prestar atenção nas situações que enfraquecem sua fé. Significa perceber quando algo começa a dominar sua mente. Significa identificar aquilo que te afasta da presença de Deus antes que isso cresça. Muitas quedas espirituais poderiam ser evitadas se as pessoas vigiassem mais suas próprias escolhas. Outro ponto importante é entender que os prazeres do mundo são temporários, mas as consequências espirituais podem durar muito tempo. Em Hebreus 11,25 está escrito sobre Moisés que ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres transitórios do pecado. Isso mostra que até mesmo na Bíblia os prazeres do mundo eram vistos como algo passageiro. Eles parecem fortes no momento, mas desaparecem rapidamente, deixando apenas um impacto espiritual. Fugir dos prazeres mundanos não significa viver uma vida sem alegria. Pelo contrário, significa trocar prazeres momentâneos por uma paz duradoura. Em João 8,32 está escrito: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando alguém entende isso, começa a perceber que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que quer, mas em não ser dominado por nada. A pessoa deixa de ser controlada por impulsos e passa a viver com um propósito. Talvez você esteja lutando contra algo específico agora. Um hábito difícil de abandonar, um desejo que sempre volta, uma tentação que parece forte demais. Mas em Filipenses 4,13 diz: Tudo posso naquele que me fortalece. Isso não significa que será fácil, mas significa que é possível. Com Deus, a força que você não tem sozinho começa a surgir. A cada decisão firme, a cada escolha consciente, a cada momento que você decide resistir, algo muda dentro de você. O processo pode não ser rápido. Às vezes a pessoa vence aos poucos, um dia de cada vez, uma decisão de cada vez, mas cada passo fortalece o espírito. Cada escolha certa enfraquece a tentação. E com o tempo,
Aquilo que antes parecia impossível começa a perder força. Porque quando alguém decide fugir dos prazeres mundanos, não está apenas abandonando algo, está abrindo espaço para Deus agir. Se você sente que precisa se afastar dos prazeres do mundo e se aproximar mais de Deus, comece com pequenas decisões. Fortaleça sua mente com a palavra, busque mais momentos de oração, se afaste daquilo que você sabe que te enfraquece espiritualmente, porque a verdadeira vitória não é nunca ser tentado, mas aprender a vencer a tentação. E quando você permanece firme, algo começa a mudar dentro de você. O desejo por Deus cresce e os prazeres vazios perdem força. E quando isso acontece, você percebe que não perdeu nada, você ganhou liberdade espiritual.